Meus irmãos, eu acho que vocês devem ter visto em algum lugar hoje que nós estaríamos pregando sobre o impacto da ressurreição de Jesus. O impacto da ressurreição de Jesus. O texto que nós escolhemos para meditar é o texto do Evangelho escrito por Lucas, no seu capítulo de número 24. Nós leremos 12 versículos da palavra de Deus. É um texto muito profundo, um texto muito precioso, e nós estaremos meditando no mesmo. Lucas, capítulo de número 24, leremos do 1 até o versículo de número 12. O texto que vai registrar, que vai narrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto está escrito da seguinte forma: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos, mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Essa palavra delírio significa tolice, né? Como se fosse uma tolice. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Como eu já havia dito, estaremos falando sobre o impacto da ressurreição de Jesus, né? O texto que nós lemos nesta noite, no capítulo 24, o último capítulo do Evangelho escrito pelo médico Lucas, vai registrar a ressurreição, a aparição e a ascensão de Jesus aos céus. No capítulo 24, do verso 1 até o verso 12, nós temos a narrativa da ressurreição de Jesus. E nesse texto nós observamos com muita clareza os impactos que a ressurreição de Jesus trouxe na vida daquelas pessoas, na vida de todos aqueles que, na verdade, viveram naquele período. A ressurreição de Jesus foi um dos maiores acontecimentos de todos os tempos. Um dos maiores acontecimentos de todos os tempos. Você poderia dizer assim: pastor Wellington, quais foram os impactos que a ressurreição de Jesus trouxe, olhando para esse texto? Em primeiro lugar, nós encontramos o impacto da ressurreição de Jesus sobre a morte. O verso 1 e 2 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo,
levando os óleos aromáticos que haviam preparado, encontraram a pedra removida do túmulo. Eu quase que dava o nome desse sermão de o túmulo vazio. Então, quando as mulheres levantam pela manhã, no primeiro dia da semana, de madrugada, no início do domingo, não fica claro que seria no final da tarde de sábado, já começando o domingo, ou se simplesmente no domingo de madrugada. Possivelmente, como aqui trata a alta madrugada, possivelmente se tratava do início do domingo, na manhã do domingo, um dia como nunca mais existiria, porque Jerusalém estava triste. Os gritos, o sofrimento de Jesus, a maneira tão cruel que Jesus ele foi tratado, foi morto, ainda estava estava muito presente na vida das pessoas. Então, amanheceu o dia de domingo. Então, nesse dia de domingo, foi o dia em que o Cristo foi ressurreto. O texto não dá para a gente dizer assim: Jesus ressuscitou às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã. Não tem como a gente concluir. O interessante, o importante é que ele ressuscitou. O importante é que as mulheres, elas se dirigiram até aquele túmulo, uma espécie de caverna onde Jesus tinha sido colocado, num túmulo ainda sem ser usado, doado por uma pessoa. Jesus foi colocado ali, foi colocado uma pedra gigantesca e colocaram pessoas para vigiar. Então, quando elas chegaram pela manhã, aquele túmulo tinha sido violado, ou seja, o Senhor Jesus havia ressuscitado depois de 3 dias, ou no terceiro dia. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu, muita gente pensa que Jesus morreu, mas o seu corpo, como era um corpo, sei lá, alguém poderia pensar, o corpo de Jesus era um corpo divino, então ele ficou ali como se estivesse dormindo. O seu corpo, a estrutura do seu corpo, as células, o sangue, os músculos, nada foi alterado. Jesus, ele literalmente morreu. A ressurreição de Jesus foi a vida voltando àquele corpo que tinha sido morto, depois que a vida havia se separado do corpo de Jesus. Jesus, ele havia ressuscitado. É muito propício a gente dizer para vocês que até a ressurreição de Jesus, a morte ela reinava. De novo, até a ressurreição de Jesus, a morte era quem dava a última palavra. A morte sempre ficava sorrindo da humanidade. Pastor, mas eu lembro que lá no Velho Testamento, outras pessoas também ressuscitaram. Mas todas as pessoas que morreram lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, e que foram ressuscitadas, essas pessoas acabaram morrendo a segunda vez. Por exemplo, lá no Velho Testamento, em 1 Reis, capítulo 17, existe a ressurreição da mulher sunamita. Lá em 2 Reis, o filho de uma viúva, lá em 1 Reis 17, a mulher sunamita em 2 Reis, capítulo 4, o homem que foi encostado aos ossos de Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 13, essa pessoa também, ele ressuscitou. No Novo Testamento, o filho de uma viúva, lá em Lucas capítulo 7, a filha de Jairo, lá em Lucas capítulo 8, lá em João capítulo 11, nós temos a ressurreição de Lázaro. Mas todas essas pessoas, elas morreram, a dor da morte veio, a dor da separação veio, de repente Deus ressuscita essas pessoas, a alegria voltou, a alegria retornou, mas logo em seguida, depois de alguns anos, sei lá, essas pessoas provaram pela morte de novo. De uma certa forma, a morte tinha sofrido um baque, essas pessoas ao serem ressuscitadas, mas depois a morte ficou sorrindo. Por quê? Porque se alguém tinha ressuscitado uma vez, mas a morte matou elas de novo. Quando nós chegamos nesse acontecimento aqui da ressurreição de Jesus Cristo, a morte ela tem uma derrota acachapante.
Pela primeira vez na história da humanidade, na história do universo, alguém era ressuscitado para nunca mais morrer. Esse alguém é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela primeira vez a morte ela era nocauteada. É muito bem certo que a morte ela tinha sofrido uma derrota quando Cristo ele morre na cruz, porque a obra da salvação ela tinha sido praticada, ela tinha sido feita. Jesus disse: tetelestai, ou seja, está consumado. Eu cumpri aquilo que eu prometi. Mas aqui nós temos uma derrota, mais uma derrota terrível da morte, porque Jesus Cristo era ressuscitado para nunca mais provar a morte. Então, quando Jesus ele ressuscita, a morte ela foi impactada, a morte sofreu uma derrota. Olha só como é bonito o texto de Apocalipse capítulo 1 e verso de número 18. O próprio Senhor Jesus Cristo: e aquele que vive, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, quando Paulo ele vai relatar como ia ser a ressurreição do corpo, ele vai dizer assim, e tratando, logicamente, da ressurreição, no ambiente da ressurreição de Jesus e também, posteriormente, falando sobre a nossa ressurreição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, ele vai dizer assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu vitória por meio de Jesus Cristo. Então nós temos um texto, a ressurreição de Jesus, ela trouxe um impacto contra a morte, porque até ali a morte reinava. O sofrimento daquelas pessoas ao ver Jesus Cristo ser crucificado, talvez, eu vou até tirar a palavra talvez, para muitos dos seus seguidores, para muitos dos seus apóstolos, as pessoas ao observarem Jesus morto naquela cruz, talvez muitos deles disseram assim: a história acabou, a história foi bonita, mas acabou. Esse homem era um grande pregador, esse homem era um grande feitor de bondade, esse homem era um homem bom, era um homem de uma doutrina maravilhosa. Nós nunca escutamos um pregador como ele, mas infelizmente ele morreu, e igual a todos os homens, ele perdeu para a morte, e no terceiro dia Jesus ressuscitou. Para você que está me vendo de casa, se você ainda tem dúvidas que tipo de religião você deve seguir, eu queria deixar um conselho para você: busque Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Uma vez um crítico, ele chegou para um cristão e disse assim: o cristianismo não é uma religião legal. Me diga uma coisa, como é que a gente produz uma religião igual ao cristianismo? O cristão, de uma maneira bem simples, respondeu: é fácil. É só uma pessoa ser crucificada e ressuscitar no terceiro dia. É muito fácil. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós observamos a diferença de Jesus para qualquer outra pessoa que leva o nome de Deus na face da terra. Permita-me contar uma pequena história, um pequeno testemunho. Quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, eu dava aula, eu não gostava muito desse negócio de Deus. Eu era um crítico da igreja, falava mal de pastor, eu falava mal de irmão, eu zombava de crente. Eu ia daqui para Mossoró, no ônibus, para fazer faculdade. Eu conduzia uma espécie de forró até a metade da viagem, e da metade da viagem para frente, eu me levantava dentro do ônibus e dizia: agora, gente, vamos começar um culto, glória a Deus. E eu começava a zombar daqueles que servem a Deus, e eu pensava que estava legal, eu pensava que estava abafando. Então, numa certa ocasião, eu comecei a ser evangelizado, eu comecei a fazer um estudo bíblico, e eu fui a um culto na cidade de Severiano Melo, a convite do meu pai crente, e eu ainda era um ouvinte. Só que na minha cabeça, Jesus Cristo era legal,
Maomé era legal, o Buda era legal, vários deuses, várias religiões tinham coisas importantes. E sempre eu dizia assim, meu Deus, eu queria saber qual era a religião verdadeira. E eu cheguei naquela igreja, me sentei lá atrás e alguém chamou uma pessoa para cantar lá na frente, que aquela pessoa canta mais ruim do que eu, meus irmãos. Aí para você ver como era difícil aquela situação. Aquela irmã toda desentoada, não cantava as coisas direito, era o playback na frente e ela atrás. E naquele hino ela dizia assim, é que Buda nasceu, cresceu, viveu, morreu, está morto. Maomé cresceu, viveu, teve a sua vida, morreu, está morto. Ela citou vários deuses das religiões, que eram pessoas que tinham nascido, que tinham crescido, tinham uma doutrina especial, morreram, estavam mortos. Mas ela disse assim, mas Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, ele nasceu, ele cresceu, ele fez milagre, ele foi preso, ele foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu disse, é o Deus que eu estava procurando. É o Deus que eu estava procurando. Um Deus que ressuscitou. Um Deus que de fato venceu a morte. Então quando eu olho para cá, o primeiro impacto que nós encontramos da ressurreição de Jesus é sobre a própria morte. É sobre a própria morte. Algumas vezes quando nós nos deparamos, não sei se você tem esse sentimento, às vezes quando eu me deparo com uma pessoa morta, eu fico assim com os dentes assim meio que trincado, me moendo de raiva, de ódio, porque a morte tragou aquela vida. Eu ficava assim com muito ódio da morte, do pecado em si, lógico, porque a morte só entrou no mundo por causa do pecado, e eu ficava assim, me doendo assim. Mas quando você olha numa perspectiva mais ampla, a única coisa que a morte pode fazer na vida de um cristão é entregar ele nos braços de Deus. É entregar ele nos braços de Deus. É a única coisa. Então, em primeiro lugar, o impacto da ressurreição de Jesus, primeiro foi sobre a morte. Aquelas mulheres chegaram naquele local onde eles haviam colocado Jesus Cristo, e quando chegaram lá, ele não estava mais. O túmulo estava vazio. O reverendo Hernando Dias Lopes diz que a notícia mais extraordinária do mundo, ela veio de um túmulo vazio. Talvez você já escutou, né, essa frase, né, ou esse depoimento de alguns pregadores, que quando a pessoa começa a fazer turismo e vai visitar alguns países, se você for hoje lá na Arábia Saudita, naquela região acolá, você vai encontrar o túmulo de Maomé. Você pode encontrar até hoje lá em Jerusalém, naquela região, você pode encontrar o túmulo do rei Davi, o túmulo de tantos outros deuses. Aí quando você vai visitar o túmulo onde supostamente Jesus Cristo tenha sido enterrado, que as pessoas não têm muito, digamos, certeza do local mesmo, você vai encontrar uma placa dizendo assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então nesse domingo de Páscoa, não somente nesse dia de hoje, mas principalmente nesse dia de hoje, a gente queria deixar muito claro, em alto e bom som, que Jesus Cristo ressuscitou. Em segundo lugar, um outro impacto trazido pela ressurreição de Jesus, nos versos 3 e 4, foi o impacto contra a incredulidade. Foi o impacto contra a incredulidade. O verso 3 diz assim, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eu já estou lendo aqui o verso número 11. Eu li o 3 e o 4 e eu pulei, estou lendo o verso número 11. Quando aquelas mulheres ouviram o depoimento dos anjos, dizendo que Jesus havia ressuscitado, aquelas mulheres voltaram para onde estavam os apóstolos, os 11, né, porque Judas havia tirado a sua vida, e quando elas contam que Jesus havia ressuscitado, o texto diz que eles não acreditaram naquilo que elas diziam. Está registrado no verso de número
11. Então, quando Jesus ele ressuscita, existe uma espécie de balde d'água fria na incredulidade daquelas mulheres. Talvez você diga assim: pastor Wellington, mas o senhor não está exigindo demais não daquelas mulheres? Mas se você for observar, aquelas mulheres, elas saíram de casa com uma espécie de especiarias aromáticas para passar nas ataduras do morto, de Jesus Cristo. Aquelas mulheres, elas não estavam lembrando, elas estavam totalmente incrédulas no que diz respeito à ressurreição de Jesus. Elas não foram para lá dizendo assim: será que ele ressuscitou? Será que ele já voltou dos mortos? Não, elas saíram para lá apenas para preparar o corpo do Senhor, apenas para colocar alguns tipos de especiarias aromáticas naquelas ataduras. E quando elas chegaram lá, não encontraram nada daquilo que elas pensavam ter. Então, naquele momento, existia um balde d'água frio na incredulidade daquelas mulheres. Por mais que elas estando lá, apesar delas demonstrarem um profundo amor por Jesus Cristo, porque quando você lê toda a história, todo o ministério de Jesus Cristo, você vai ter sempre a presença das mulheres, as mulheres sustentando o ministério deles, as mulheres sendo as últimas a verem ele na cruz, e as mulheres também as primeiras a contemplar a ressurreição. Mesmo que Jesus tivesse dado dignidade às mulheres, ele curando uma prostituta, ele conversando com mulheres de uma fama duvidosa, por mais que aquelas mulheres, elas tenham demonstrado um amor profundo por Jesus, aqui nós encontramos uma incredulidade revelada. Aquelas mulheres, elas não demonstraram fé ao acreditar que Jesus Cristo poderia ter ressuscitado. Elas foram para lá apenas preparar o seu sepultamento, preparar o seu corpo, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 22, falando inclusive sobre a ressurreição, né? Diz o texto que, o texto diz assim, elas dizendo, testemunhando: levaram o meu Senhor do sepulcro e não sabemos aonde puseram. O que os comentaristas eles chegam a dizer é o seguinte: era que a imagem daquelas mulheres ter visto Jesus sendo crucificado, sendo morto, aquela imagem, aquela dor, aquela cena, elas serviram para abafar a fé daquelas mulheres. Era como se aquelas mulheres tivessem perdido a fé, de tanto ver sofrimento, de tanto ver aquele sofrimento do Cristo. Era como se aquele sofrimento, eles tivessem conseguido abafar a fé daquelas mulheres. E eu não sei se já aconteceu com você, mas se você for observar, em determinadas situações que nós passamos na vida, por determinadas situações que nós enfrentamos, se a gente não tiver uma firmeza no Senhor, as dores que passamos, as lutas que passamos, as dificuldades que passamos, têm o poder de querer abalar a nossa fé. A gente querer questionar: será que Deus me abandonou? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus não vacilou para o meu lado? Será que Deus não adormeceu, me deixando passar por tudo isso? Muitas vezes, as nossas dores, as nossas dificuldades podem obscurecer a nossa fidelidade a Deus, a nossa fé no Senhor. O que é que a gente pode dizer sem medo de errar? Que seja lá qual for a situação, seja lá qual for a circunstância, Deus estará sempre ao nosso lado, como diria o hino que foi aqui cantado, na alegria ou na dor. Então, nós observamos que aqui nós temos um balde d'água na incredulidade daquelas mulheres, né? E também nós temos um balde de água fria na incredulidade dos apóstolos. No verso 11, como eu já havia dito, quando aquelas mulheres voltaram dando aquele depoimento, aquelas mulheres contaram que tinham visto um anjo e ele tinha dito que Jesus havia ressuscitado. O texto diz que eles não acreditaram. Aqui nós temos algumas questões, né? Assim como aquelas mulheres duvidaram,
Na verdade, não houve nenhuma dúvida, elas nem sequer, a princípio, acreditaram. Aqueles homens também não acreditaram, passando pela mesma incredulidade. E outra coisa, quem estava contando que Jesus havia ressuscitado era uma mulher. E naquele tempo, meus queridos, quando uma mulher, o testemunho de uma mulher valia pouca coisa diante da sociedade. As pessoas não depositavam muita coisa na pessoa de uma mulher. A mulher, ela não era, a mulher parece que para o judeu, a mulher só prestava para duas coisas: era para casar e se reproduzir, para trabalhar e criar um filho. Essa desvalorização, ela só veio acabar com Jesus Cristo, que veio trazer dignidade para a vida das mulheres, e o próprio Evangelho de Jesus. Não é uma dignidade que o movimento feminista tropeçou, não é uma dignidade que o movimento feminista tentou trazer, irmão Wilton, e fez foi piorar. Eu digo aqui a você sem medo de errar, e eu estou sendo filmado, não tem nada não. Eu não tenho nem medo de errar. O movimento feminista, nos últimos tempos, foi quem mais contribuiu para a degradação do papel, da dignidade da mulher no nosso Brasil e no mundo. Um ser tão maravilhoso, criado por Deus, para ser cuidado pelos homens, para viver na sociedade, para contribuir, para ser dona de casa, para trabalhar, para ajudar o seu maridão, para ter a sua independência financeira. Mas o que estão fazendo com o sexo feminino é coisa de cadeia. Os homens, quando escutaram o testemunho daquelas mulheres, disseram assim: eu não acredito nisso. Primeiro porque é uma mulher que está dizendo. O que uma mulher diz não se escreve embaixo. Então, aqueles homens também, eles demonstraram uma falta de fé. Mas, ao mesmo tempo, você vai observar que a ressurreição de Jesus trouxe também um impacto sobre a fé das pessoas. Porque a ressurreição de Jesus, ela trouxe fé. Ela produziu fé. Vamos observar o que é que está escrito no verso número 5. Para a gente não ficar só na incredulidade dos outros, mas mostrar que quando aquelas mulheres, elas conversaram com aquele anjo, elas passaram a acreditar na mensagem, elas passaram a acreditar. A ressurreição de Jesus, ela produziu fé no coração daquelas mulheres. O verso número 5: estando elas com muito medo, abaixando os olhos para o chão, eles disseram, eles aqui se referindo aos anjos: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Olha só como a ressurreição promoveu fé. As palavras daqueles anjos, afirmando que Cristo havia ressuscitado, produziu fé. Elas lembraram. Continua. Então elas lembraram das palavras de Jesus. O verso 9: e voltando do túmulo, anunciaram, cheios de fé, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres, aí vai destacar aqui, né? Em alguns evangelhos você não vai encontrar essa mesma lista. Em algum evangelho você vai encontrar a omissão de um nome, o aparecimento de outro. O importante é que essas mulheres, possivelmente, formadas aqui por dois grupos, elas foi quem anunciaram a ressurreição do Senhor, aqueles 11 discípulos. E era para eles acreditarem mais do que elas, porque eles caminharam com ele. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. E essa fé que foi produzida no coração delas, eu acredito que veio de uma pergunta que produziu fé. O verso número 5, os anjos disseram assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Olha só uma pergunta de fé. Vocês estão procurando uma pessoa entre os mortos, uma pessoa que está viva?
Os anjos estavam dizendo a seguinte coisa, é como se os anjos estivessem chegando para aquelas mulheres e disseram assim: olha, a surpresa que vocês deveriam ter era se ele estivesse aqui. Ele não estando aqui, não tem surpresa nenhuma, porque ele disse que iria ressuscitar. Vocês deveriam ter ficado surpresas se vocês tivessem chegado aqui e tivessem encontrado um homem aqui deitado. Vocês tivessem encontrado o próprio Senhor de vocês aqui, deitado em cima aqui nesse local. Vocês deveriam não ter ficado assustadas, surpresas. E é interessante que, se a gente parar um pouco para imaginar, aquelas mulheres estavam querendo procurar um vivo no meio dos mortos. Quando eu olho para as religiões de hoje, eu percebo que tem muita gente procurando um vivo no meio de gente morta. É muita gente querendo procurar um Deus vivo num terreiro de macumba. É muita gente querendo procurar um Deus vivo no meio da idolatria. É muita gente querendo procurar Jesus vivo no meio aonde só tem cadáveres. Jesus trouxe, a ressurreição de Jesus trouxe impacto sobre a incredulidade, mostrando a incredulidade dos discípulos e também naquelas mulheres mostramos que existiu uma produção de fé nos seus corações ao ouvirem a palavra do Senhor. A segunda coisa que produziu fé no coração daquelas mulheres, a primeira foi uma pergunta, né? A segunda foi uma declaração de fé. No verso 6 diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Então, Jesus, por várias vezes, conversando com seus discípulos, conversando com os seus, ele dizia: eu vou morrer e vou ressuscitar. E vou ressuscitar. Aquelas pessoas não estavam sendo forçadas a acreditarem na ressurreição de Jesus sem nunca ter escutado falar sobre isso. Na verdade, meus irmãos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia sempre relata, deixava claro que o Salvador, um dia ele iria vir em primeiro lugar e também ele iria ressuscitar. Ele iria ressuscitar. E por fim, um outro impacto que a ressurreição de Jesus trouxe foi o impacto no cumprimento das Escrituras. O verso número 6, o verso número 7 diz assim: ele não está ali ou aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. O verso 7, que essas escrituras diziam assim, que a palavra de Deus dizia assim, que os discursos de Jesus diziam assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia, ou no terceiro dia. Aqui nós temos o impacto da ressurreição de Jesus no cumprimento das Sagradas Escrituras. Imagine só, se tudo aquilo que Jesus falou não se cumprisse, se tudo aquilo que Jesus falou não se cumprisse cabalmente, os arqueólogos, os estudiosos, os paleontólogos, os historiadores, cada dia que se passa, cada ano que se passa, nós observamos o cumprimento das profecias bíblicas sendo observada, justificada pelo meio científico. Aqueles discípulos, eles não estavam lembrando daquilo que Jesus havia falado, daquilo que ele havia prometido. O bispo inglês, né, ele era de Liverpool, John Charles Hallen, bispo, né, ele chegou a dizer o seguinte: diz que o obscurecimento da memória é uma das doenças espirituais mais comuns entre os crentes.
a prontidão dos homens para esquecerem as promessas e os preceitos do Evangelho, constantemente os coloca em dificuldades. A palavra de Deus diz que Jesus ele cumpre aquilo que de fato ele prometeu. As Escrituras se cumprem. Se a carreira de Cristo tivesse terminado na cruz, morreriam com ela ou com ele as promessas, as profecias, a esperança de uma salvação para a humanidade. Mas louvado seja Deus que lá em Mateus 24 e 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então nós observamos aqui que a ressurreição de Jesus, ela trouxe um impacto sobre o cumprimento das Escrituras. As Escrituras sobre aquilo que Jesus havia dito sobre a sua ressurreição se cumpriu. Na verdade, tudo aquilo que Deus ele disse que iria fazer, vai se cumprir. Eu não sei se vocês já ouviram muito, talvez vocês já viram muito essa frase: Deus é fiel. Pastor, o que é que significa Deus é fiel? Deus é fiel, Deus ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra. Isso é fidelidade. Deus é fiel. É tanto que você vai observar lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Pode negar a si mesmo. Jesus ele cumpriu e tem cumprido através da sua palavra tudo aquilo que ele prometeu. Por mais que as pessoas falem mal do Evangelho, por mais que as pessoas tentem mudar a Bíblia, por mais que críticos se levantem para questionar a veracidade, a santidade, a imutabilidade da Bíblia, no que diz respeito, a Bíblia ela continua sendo a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Não é que nem uns hereges por aí que abrem a boca e dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. É porque tem coisa, é muito bem certo que parte do Novo Testamento se cumpriu na pessoa de Jesus. Você pode observar que a importância, você olha para o Velho Testamento ele se cumpre na pessoa de Jesus. O Velho Testamento, ele fala de Jesus e aponta para ele. Para a gente encerrar, concluir, a ressurreição de Jesus trouxe um impacto que abalou a história da humanidade. Desde os primeiros dias em que o mundo foi feito, até o dia aonde o próprio Deus criará, recriará, fará nova todas as coisas, um novo céu e a nova terra. A ressurreição de Jesus impactou a morte, impactou a incredulidade e impactou o cumprimento das sagradas Escrituras. Queria deixar só para registro dos irmãos, que a ressurreição de Jesus é o fato histórico mais importante da fé cristã. Na primeira carta de Paulo, que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 15, ele apresenta 6 consequências desastrosas se Jesus não tivesse ressuscitado. Ele diz que a pregação de Jesus não teria sentido. Ele diz que a fé em Cristo seria inútil, que todas as testemunhas da ressurreição seriam mentirosas, que ninguém seria remido do pecado, todos os cristãos antigos teriam perecido, os cristãos seriam as pessoas mais infelizes do mundo. Mas Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para cumprimento das Escrituras, para provar sua divindade, por causa da nossa justificação, para garantir a nossa justificação e ter também a certeza de um juízo final. Então, que Deus aplique
esse texto em nossos corações. Num domingo de Páscoa, onde muita gente já aproveitou para encher a cara. Muita gente passou o longo da semana não querendo comer carne, se desviando de alguma coisa, se segura até na sexta-feira. Teoricamente, né, se for comemorar na cabeça deles o dia da crucificação do Senhor, o sábado era para ser aquele sábado realmente de reflexão, porque o Cristo havia morrido, era para ser aquele dia pesaroso, de tristeza, de reflexão. Mas no domingo seria o dia da vitória, o dia de comemorar, o dia de celebrar a ressurreição. As pessoas aproveitam esse dia para despertar a ira de Deus, enchendo a cara e fazendo tudo aquilo que é uma abominação ao Senhor. Que Deus abençoe e que cada pessoa possa ter na sua mente a importância de conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.